Você já percebeu como o mais barulhento da sala geralmente é o mais fraco? E como aquele que nada diz, muitas vezes já venceu? Vivemos em um mundo viciado em som, gritando por cima do silêncio, barulho acima da sutileza. Mas em algum lugar por trás de todo esse ruído, os verdadeiramente poderosos operam de outro jeito. Eles observam, eles escutam, eles esperam. Se você já se sentiu deslocado em um mundo que recompensa o barulho mais do que a profundidade, deixe um comentário. Este vídeo é para as mentes silenciosas, as afiadas. E se esse é você, considere se inscrever, não para seguir o ruído, mas para afiar seu silêncio. O poder não bate na porta, não grita. Ele entra na sala e todos simplesmente sentem. Uma mudança no ar, uma pausa na conversa, uma tensão não dita que se enrola pela espinha. Porque a verdadeira dominação não precisa falar, só precisa ser sentida. Nietzsche sabia disso. Ele enxergava a vaidade nas vozes que competem por aplausos. Entendia a futilidade de tentar se provar num teatro de ecos. Ele escreveu: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E o porquê, o propósito, fala através do silêncio. Mas o silêncio é mal interpretado. Muitos o confundem com ausência, com passividade, com fraqueza. Não percebem. O silêncio não é falta de energia, é o domínio dela. Pense numa tempestade. Ela não se anuncia com ruídos tolos, ela se forma, devagar, invisivelmente, até que a atmosfera inteira se curve em submissão. Isso é a presença que buscamos. Você não supera pessoas com argumentos mais altos ou respostas inteligentes. Você as supera ao não jogar o jogo delas, ao dominar o terreno dentro de si tão profundamente, tão completamente, que o caos delas não te alcança. Numa cultura obcecada por ser ouvida, há algo desconcertante em alguém que simplesmente não precisa falar. A multidão interpreta isso como arrogância, ou mistério, ou ameaça. Mas isso é projeção deles, não um problema seu. E nesse momento, quando você não precisa mais explicar, impressionar ou se apresentar, você se torna intocável. Porque você já viu isso, não viu? O homem que entra numa sala e não diz nada, e mesmo assim, todos o percebem. A mulher cujo silêncio não implora para ser preenchido, mas exige interpretação. Eles não reagem, eles observam, calculam. E nessa contenção existe um poder inabalável. Os indivíduos mais perigosos não são os que ameaçam, são os que não precisam. O silêncio, quando é possuído, se torna presença, e a presença vira pressão. Essa é a primeira regra do poder psicológico. Nunca revele o que você está pensando. Deixe que o mundo tente te decifrar enquanto você permanece imóvel, ilegível, como uma sombra lançada sobre o fogo. Você precisa aprender a ser o silêncio que os outros não conseguem ignorar. A quietude que incomoda. A calma na tempestade que faz os outros se perguntarem se algum dia realmente estiveram no controle. Porque o verdadeiro poder nunca implora, nunca grita, nunca se desculpa. Ele simplesmente existe, e isso basta. Nem todo silêncio é força. Alguns silêncios nascem do medo, não da sabedoria. O silêncio de uma criança que aprendeu cedo que falar significava ser punida. O silêncio de quem prende a respiração à beira de cada conversa, com medo de que uma palavra errada o torne não amável, inadequado, indesejado. Esse tipo de silêncio não é presença, é prisão. Somos ensinados a ser educados, a ser agradáveis, a não incomodar os outros, mas aos poucos, esse condicionamento se transforma em autoanulação. E um dia, você acorda percebendo que dominou a arte de desaparecer a olhos vistos. Muitos de nós aprendemos a ficar calados, não por sabedoria, mas por medo.
Medo da rejeição, de não sermos bons o bastante, de sermos demais. É por isso que criamos um guia psicológico para te ajudar a reconstruir sua força interior. Ele se chama De Agradador a Autêntico. E é mais do que um livro. É um espelho, um confronto, um mapa para sair da prisão onde você viveu em silêncio. O link está na descrição e no comentário fixado. Não é para todos, apenas para quem está pronto para parar de pedir desculpas por existir. Porque Nietzsche não defendia o silêncio como apagamento. Ele falava do silêncio como uma arma de soberania. Ele desprezava a mentalidade de rebanho, essa necessidade de ser querido, aprovado, aceito por todos. Ele via através dos jogos do ego disfarçados de virtude. Falar por medo é perder antes da primeira palavra, porque aquilo que impulsiona a voz define o seu poder, e o medo dilui cada sílaba. O Übermensch, o ideal de Nietzsche, não busca aplausos. Ele não se encolhe, nem se infla de acordo com a percepção alheia. Ele simplesmente é. E nesse ser, intocado pelo ruído dos outros, ele se torna assustadoramente livre. Você não pode se tornar essa versão de si mesmo enquanto ainda precisar de permissão externa. Essa necessidade de ser entendido, de ser aceito, de ouvir que você é suficiente, é a coleira. A corrente invisível que arrasta sua presença de volta a um silêncio não escolhido, mas suportado. A verdade é, quando seu silêncio nasce do trauma, ele te assombra, te faz sentir pequeno, mesmo depois de ter crescido. Mas quando seu silêncio é escolhido, conscientemente, sem culpa, ele vira uma fortaleza. Vira a coisa mais ruidosa da sala. Você precisa se perguntar: está calado por medo? Ou está em silêncio porque não deve mais explicações? Essas coisas não são iguais. Existe um momento, um ponto de virada, em que você para de buscar validação e começa a incorporar a verdade. Isso dói. Você perde pessoas, perde conforto, despedaça ilusões como pele velha, mas ganha outra coisa: clareza, gravidade, poder. E quando você prova essa versão de si, aquela que não espera mais permissão para existir, não há mais retorno. O mundo vai tentar te puxar de volta para o ruído, para os papéis, para as máscaras, para o desconforto familiar de quem você costumava ser. Mas você já viu demais, já sentiu o que é ficar imóvel enquanto todos correm em círculos tentando ser vistos. E nessa quietude, você encontra seu centro. Não o silêncio da repressão, o silêncio do saber, da escolha. Esse é o alicerce do poder. Não o volume, não os aplausos, mas o eco da sua própria presença reverberando na mente dos outros, muito depois de você ter saído. Existe um tipo de presença que curva a sala sem dizer uma palavra. Não é sobre carisma. Não é sobre aparência ou títulos. É sobre algo muito mais profundo. Algo que irradia de um núcleo que ninguém pode ver, mas que todos podem sentir. É isso que Nietzsche apontava quando escrevia sobre o Übermensch. Não um super-herói, não um tirano, mas um ser humano que transcendeu as correntes da validação externa. Alguém que já não precisa se apresentar, porque se apresentar implica plateia. E o Übermensch não se apresenta para ninguém. Ele entra na sala e não busca aprovação. Ele não tenta dominar. E ainda assim, a dominação acontece no seu rastro, porque ele carrega algo mais assustador do que a agressividade: paz. E a paz, quando é inabalável, desarma. A maioria vive em reação. São termômetros, não termostatos. Você eleva o tom, e eles também. Você provoca, e eles se defendem. Você os ignora, e eles mendigam atenção. Mas ele, não. O Übermensch não reage. Ele absorve. Ele reflete. E nesse reflexo, você vê sua própria instabilidade, seu próprio ruído, sua própria fome por ser notado. É aí que começa a dominação silenciosa.
Porque quando alguém não se abala, não se justifica, não se apressa para consertar sua visão, você começa a duvidar da sua própria. O poder de não reagir é mal compreendido. Não é passividade, não é fuga, é controle. E o controle, quando invisível, é o tipo mais intimidador que existe. É por isso que a linguagem corporal se torna uma arma. A imobilidade, o olhar firme sem pedir licença, a recusa em se quebrar sob pressão. Nada disso é acidental. São sinais deliberados de alguém que dominou seu mundo interno de tal forma que o externo não consegue mais invadir. Já tentou discutir com alguém que simplesmente não entra no jogo? É enlouquecedor. A tensão cresce, o desejo de provocar, de arrancar uma resposta, mas não vem nada. E nesse vácuo, você percebe. Quem perdeu o controle foi você. Eles o têm. Essa é a tensão que Nietzsche admirava. Não a força bruta, nem a esperteza, mas a presença. O Übermensch não está interessado em convencer ninguém. Ele não busca consenso, porque a verdade, para ele, não se discute. Ela se encarna, se vive. Ele entende que a mente mais poderosa não é a que grita, mas a que molda a realidade com nada além do seu silêncio. E então, ele observa, não com julgamento, mas com desapego. Ele vê os outros se debatendo por relevância, por reconhecimento, e permanece imóvel. A imobilidade incomoda porque reflete o caos dos outros. O silêncio, quando é intencional, vira um holofote psicológico. Ele expõe sem precisar dizer uma palavra. E essa exposição é poder. Caminhar pelo mundo assim, em silêncio, com solidez, sem pedir desculpas, não é arrogância, é soberania. É o surgimento de alguém que não precisa mais que o mundo diga quem ele é. E uma vez que você incorpora essa energia, uma vez que seu silêncio se torna mais afiado do que qualquer palavra, algo estranho acontece. As pessoas começam a se mover diferente ao seu redor. Elas hesitam, medem suas palavras, tornam-se conscientes de si. Elas sentem algo, imóvel. Isso não é intimidação, é gravidade psicológica. E a gravidade não grita. O controle não faz barulho, ele não se exibe. O verdadeiro controle é invisível. Não está no que você diz, está no que você omite. Porque uma vez que você percebe que sua energia é uma moeda, você para de dar desconto. E os mais barulhentos estão falidos, gastam emoção, atenção, palavras, na esperança de que alguém, qualquer um, valide seu valor. Mas aquele que não se abala, que não se apressa para corrigir uma interpretação errada ou defender sua reputação, carrega um tipo diferente de poder. Um que não vem dos outros, mas de dentro. Nietzsche escreveu: aquele que não pode obedecer a si mesmo será comandado. A maioria é comandada pela emoção, pelos gatilhos, pela necessidade de aprovação. Mas se você consegue obedecer à sua própria quietude, se você consegue adiar a reação, você se torna intocável. A psicologia do silêncio não é apenas sobre calar. É sobre o que esse silêncio provoca no ambiente ao seu redor. Ele incomoda, força os outros a preencherem os vazios. E o que imaginam é sempre mais poderoso do que qualquer coisa que você poderia dizer. A não reatividade não é fraqueza, é estratégia. Um homem que não responde à provocação não é fraco. Ele está escolhendo seu campo de batalha. Ele sabe que nem todo conflito merece um soldado, que às vezes o golpe mais poderoso é a contenção. Pense nos guerreiros antigos. Os mais temidos não eram os que gritavam ameaças. Era o que permanecia imóvel, olhar fixo, coração tranquilo. Porque a imprevisibilidade cria tensão psicológica. E tensão é controle. Reagir é vulnerabilidade. É dizer, você pode me mover,
pode me alterar. Mas a imobilidade diz: eu permaneço. Num mundo que recompensa a performance, recusar-se a se apresentar é rebelião, é desafio. E o desafio, quando é calmo, causa medo, porque as pessoas não sabem o que você está pensando, não sabem o que você vai fazer. E essa incerteza vira seu escudo. Nietzsche acreditava que o Übermensch não precisava se explicar, não porque se achava superior, mas porque sua verdade era autossuficiente. Não exigia plateia, nem aplauso. Você precisa estar tão enraizado na sua própria percepção que as projeções dos outros passem por você como o vento por uma montanha. Presentes, mas insignificantes. Não se trata de manipular, mas de parar de ser manipulado. Quando você permanece calmo enquanto os outros desmoronam, seu silêncio vira um espelho. E nesse espelho, eles se confrontam com sua insegurança, seu caos, sua ânsia por controle. É aí que você entende. O silêncio não é só presença, é pressão. E a pressão quebra os que são ocos por dentro. A não reatividade não é passiva, é resistência ativa contra o caos que tenta te arrastar de volta para o ruído. É a recusa em dançar por aprovação, em sangrar por atenção, em estremecer por poder. Ficar ali, impassível, inabalável, é uma forma de guerra. Mas é uma guerra sem armas, sem escalada. Apenas a força imóvel de alguém que não tem mais nada a provar. Quem consegue sentar no desconforto sem quebrar, vence. Porque controle não é dominação, é recusa. Recusar trair seu centro, abandonar seu ritmo, correr atrás do que nunca foi seu. Numa sala cheia de egos, aquele que permanece imóvel se torna o eixo. O ponto fixo em torno do qual tudo o mais gira. Existe um tipo de silêncio que não pede respeito. Ele impõe, não pela força, não pelo medo, mas pela presença, o peso de alguém que não precisa mais do ruído do mundo para se sentir real. Alguém que parou de discutir, parou de explicar, parou de provar. Esse tipo de presença é raro, e por ser raro, é temido. Vivemos num mundo que recompensa os barulhentos, que aplaude os performáticos. Mas o que acontece quando alguém desce do palco? Quando alguém vira as costas para o holofote, não por vergonha, mas por maestria? Você sente aquela gravidade, aquela pressão psicológica que emana de alguém que não se abala diante do caos. Nietzsche acreditava que o poder não estava em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E quando você conquista isso, quando seu mundo interior é governado por seus próprios valores, sua própria verdade, você para de correr atrás e começa a atrair. Você se torna o tipo de pessoa que não procura estar em certas salas. As salas procuram você. Você se torna aquela pessoa de quem falam, quando você já foi embora. Aquela que é lembrada, não porque exigiu atenção, mas porque o silêncio que deixou ecoa na mente de todos. Porque o silêncio é um mutante. Em mãos frágeis, se transforma em autoanulação. Mas nas mãos de quem se possui, vira lenda. Não há nada mais intimidador do que um homem que não diz nada, mas sabe exatamente quem é. Não há nada mais magnético do que uma mulher que não entrega sua explicação, sua desculpa, sua justificativa, porque ela sabe que sua verdade não precisa de nenhuma. E uma vez que você experimenta esse tipo de soberania, uma vez que você para de reagir, de explicar, de se encolher, você se torna ingovernável. Você deixa de ser presa, de ser isca, de estar disponível para os jogos dos outros. Porque quando você se move em silêncio, o mundo observa com mais intensidade. Superar qualquer um nunca foi sobre palavras inteligentes. É sobre presença inabalável. Uma quietude tão potente, tão enraizada, que faz os outros questionarem o próprio caos.
Os verdadeiramente poderosos nunca precisam levantar a voz. Sua existência fala, sua ausência ecoa, sua imobilidade muda o ar. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu escolho o silêncio que impõe respeito. Não por nós, por você. Para marcar o momento em que você parou de pedir desculpas pela sua gravidade. Quando parou de negociar sua verdade. Quando seu silêncio virou sua espada. Porque se o mundo não fizer espaço para a sua verdade, o seu silêncio vai forçar esse espaço. E isso é só o começo. O próximo vídeo vai te levar ainda mais fundo, aos jogos mentais que você nunca viu chegando, as táticas silenciosas de tensão, influência e dominação que os mais poderosos usam, não por acaso, mas por intenção. Então se inscreva, não para seguir o barulho, mas para dominar a quietude, aquela que não implora para ser ouvida, porque já é sentida. Seu silêncio não é fraqueza, é força. Afile-o, proteja-o, honre-o. E lembre-se, num mundo que grita, quem sussurra, comanda.